Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, desenho técnico assistido por computador. Olá, pessoal. Mais uma aula da semana 5. Essa aula, o tema é a aplicação das vistas em cortes para representar seções transversais de objetos. Tá? Então, nós vamos ver a diferença entre cortes e seções e algumas particularidades. Tá? O professor Antônio Francisco Savio usa camisa polo verde e calça jeans escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surge em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Aplicações das vistas em corte para representar seções transversais de objetos. Novo slide com o título Diferença entre cortes e seções e o texto. As seções distinguem-se dos cortes por representarem somente a interseção do plano secante com a peça, não englobando aquilo que se encontra além desse plano. À direita do texto, desenho em perspectiva de uma peça cilíndrica, longa e deitada. A extremidade esquerda é chanfrada, e na extremidade direita há uma seção cilíndrica mais larga com um recorte longitudinal. No corpo do cilindro fino há um recorte retangular pequeno e virado para frente. No meio do recorte passa um plano de corte vertical preenchido com linhas verticais. Na parte inferior do slide, 3 imagens referentes à peça cilíndrica, da esquerda para a direita. Figura 1. Vista lateral composta por um retângulo comprido e horizontal, cuja extremidade esquerda é chanfrada. Na extremidade direita, um retângulo na vertical, com uma altura maior e uma faixa horizontal centralizada. Próxima à extremidade esquerda da peça, um quadrado centralizado com 2 linhas oblíquas que se cruzam e formam um X dentro. Das arestas superior e inferior partem linhas traço-ponto verticais que extrapolam as bordas da peça e tem à esquerda de cada extremidade da linha uma seta A para a direita. Figura 2. Vista do corte AA. Círculo com um recorte retangular na extremidade direita. Dentro, um semicírculo rachurado e com a extremidade direita sendo uma linha contínua e vertical, seguida de uma parte em branco. Linhas traço-ponto vertical e horizontal cruzam o centro do círculo. Figura 3. Vista da seção AA, um semicírculo rachurado e com a extremidade direita sendo uma linha contínua e vertical, seguida de uma parte em branco. Linhas traço-ponto vertical e horizontal cruzam o centro do círculo. Fonte de todas as figuras, Cortes e Seções 2023. Então, diferença entre cortes e seções. As seções distinguem-se dos cortes por representar somente a intersecção do plano secante com a peça, não englobando aquilo que se encontra além desse plano. O plano secante, representado aqui, ele corta a peça totalmente. Qual que é o principal conceito? No corte, aqui indicando o corte AA nessa ponta de eixo, você tem aqui esse rebaixo da peça, o corte AA, ou seja, eu vou visualizar aqui do lado direito, do lado esquerdo eu vou descartar. Qual seria a imagem do corte? Aonde o plano passou eu corto, aonde encostou com a peça eu achuro, eu passo a achura, esse rebaixo aqui da chaveta não é achurado porque a parede dele está além do corte, então é vista a parede lá no fundo, e é vista também o fundo do eixo aqui, que é esse com a circunferência maior. Tá? Qual que é a diferença da seção? Eu somente mostro onde o plano passou, ou seja, somente a intersecção do plano secante com a peça. Eu só mostro onde o plano passou. Então esse desenho aqui é semelhante a só aonde o plano passou aqui do corte normal. Então isso é a representação da seção. Tá? Tem essa particularidade. Aqui mais características e mais exemplos, tem um outro eixo. Novo slide intitulado Seções Características. Na parte superior do slide, desenho de peça cilíndrica, com 4 partes lado a lado, todas representadas por retângulos de diferentes tamanhos, da esquerda para a direita. Um retângulo pequeno e horizontal, depois um retângulo horizontal mais alto. Dentro dele, centralizada, uma linha tracejada contorna uma cavidade retangular horizontal, cuja ponta direita é arredondada. Ela inicia na aresta esquerda do retângulo e avança até 2/3 da figura. Uma linha traço-ponto vertical atravessa o centro da cavidade nas extremidades superior e inferior da linha, setas A para a direita.
O terceiro componente da peça é um grande retângulo horizontal com uma cavidade retangular horizontal e de cantos arredondados, contornada com um traço contínuo, localizada na metade direita do retângulo, centralizada quanto à altura do retângulo. No lado direito da cavidade, uma linha traço-ponto vertical atravessa a peça. Nas extremidades superior e inferior da linha, setas B para a direita. O quarto e último componente é um retângulo menor que o anterior, da mesma altura do segundo componente. No canto superior direito, uma cavidade tracejada avança desde a aresta direita até mais da metade para a esquerda. Uma linha traço-ponto vertical atravessa o meio do retângulo e tem setinhas C para a direita nas extremidades. Uma única linha traço-ponto horizontal atravessa a peça e marca o meio dos 4 retângulos. Né, com várias dimensões, aí, né, começa um pouco mais fino, né, com vários rebaixos de chaveta também. Né, a indicação aqui dos cortes, né, está sempre na mesma direção, então eu sempre vou tombar a peça aqui, né, pro lateral e mostrar essa vista lateral. Ao lado direito da peça, 3 figuras circulares. As bordas estão representadas com um traço contínuo grosso. Os círculos são rachurados e representam as seções. A. Círculo pequeno com recorte retangular na extremidade esquerda. BB. Círculo maior com recorte retangular na extremidade direita. CC. Círculo pequeno com recorte retangular no topo. Então aqui a indicação do corte A, né, eu tenho o círculo aqui da circunferência, mostrando a chaveta, né? O rebaixo aí da chaveta. O professor se refere às cavidades dos componentes 2, 3 e 4. Mesma coisa do corte BB, tem a chaveta também. E o corte C, né, ele mostra também a chaveta. Sempre mostrando só onde foi passado, né, o corte, ou seja, onde foi passado o plano do corte, ou seja, o plano secante com a peça. O docente retorna ao slide anterior e indica o plano de recorte vertical preenchido com linhas verticais. Ele avança para o último slide. Essa representação, né, nesse caso aqui, nós colocamos, foi colocado fora da peça, né, com um traço contínuo grosso, né, vocês podem ver que está traçado aqui com uma linha mais grossa, né, do que esse exemplo aqui embaixo, onde a seção foi representada no próprio desenho. Tá? Na parte inferior do slide, repete-se a vista lateral da peça com os 4 componentes retangulares. Os círculos rachurados aparecem sobrepostos nos locais de cortes, com a borda representada com um traço contínuo fino. No componente 2, o círculo pequeno vai desde a aresta esquerda do retângulo até a extremidade direita da cavidade, com cantos arredondados. No componente 3, o círculo grande sobrepõe a cavidade, sendo que a ponta direita da cavidade tangencia o recorte na extremidade direita do círculo. No componente 4, o círculo está centralizado no retângulo. Então, o que eu faço? Eu viro a vista também, né? Conforme está aqui, só que eu faço o traço com linhas finas, para não confundir, né, o traço, né, a seção mostrada com o desenho. Então aqui são linhas finas, né? São linhas finas representando essa seção, tá ok? Ele tem aqui, não dá para enxergar direito, mas ele tem aqui esse rebaixo aqui da chaveta também. A mesma coisa no corte BB, né, representado de linhas finas, e no corte C também. Tá? Então, ou por falta de espaço no desenho, ou, né, por facilidade também, né, de você mostrar como que é essa seção, né, transversal, seção nesse corte aí. É usado muito em perfis. Tá? Então, em peças de perfil continuamente variável, é comum fazer seções rebatidas sucessivamente ao longo do perfil. Está muito usado para perfis alares, ou seja, asas de avião, hélices, né, pás de turbinas, né, onde ela muda bastante, né, o seu formato. Novo slide com o título Seções, Perfis e o texto. Em peças de perfil continuamente variável, é comum fazer seções rebatidas sucessivamente ao longo do perfil, muito usado na definição de perfis alares, asas de avião, pás de turbinas e hélices. Na sequência, desenho de 2 vistas de perfil de uma mesma pá de hélice. O desenho superior é semelhante a um bastão com a extremidade esquerda mais grossa e arredondada, e a extremidade direita mais fina e retangular. O desenho inferior lembra um bastão mais fino que o anterior.
Ambos os desenhos estão sobre uma mesma malha quadriculada, composta por linhas traço-ponto verticais e horizontais. Há 6 linhas verticais, e cada uma delas representa um corte. Cada corte é representado abaixo. Há 6 seções dispostas lado a lado, com formatos variados que lembram folhas de planta. Os tamanhos também variam e os interiores são todos rachurados. Fonte Silva 2023. Né? Então, né, como é esse formato em certas posições aí dessa pá ou dessa peça, tá? É importante mostrar essa seção para o fabricante, né? Então, é muito utilizado nessa área, né? Essa demonstração de seções. Tá? A seção rebatida, o conceito aqui é a seção rebatida sobre a própria peça, a seção é rodada até coincidir com o plano de projeção, através do eixo de simetria da própria seção, que é também representado. Novo slide com o título Seções Rebatida e o texto Seção rebatida sobre a própria peça. A seção é rodeada até coincidir com o plano de projeção, através de um eixo de simetria da própria seção, que é também representado. Abaixo, 2 imagens de uma mesma biela, que tem formato semelhante a um mosquetão. Uma forma alongada e retangular com um corpo central afilado e 2 extremidades circulares, cada uma com um furo no centro. Do lado esquerdo do slide, a peça está em perspectiva, com a extremidade circular menor posicionada no canto inferior esquerdo da imagem e a extremidade circular maior próxima ao canto superior direito da imagem. Um plano de corte vertical secciona o corpo central da biela de cima para baixo. Ele é rachurado por pequenos pontos de uma seta semicircular em sentido anti-horário. Indica a rotação desse plano de corte em 45 graus. Do lado direito do slide, a vista frontal da biela. O furo menor está à esquerda e o maior à direita. No centro da peça, uma forma rachurada se estende de cima a baixo com um formato semelhante à letra I maiúscula. Legenda da imagem. Seção rebatida de uma biela. Tá? Então é o mesmo conceito daqui, né? Aqui para representar o que foi feito. A seção foi rotacionada aqui, 90 graus para ser mostrado, né? Então é esse o conceito aqui. Então aqui mostrando na forma 3D, né, para mostrar a seção, ou seja, se eu cortar essa peça aqui, eu quero mostrar essa seção na própria peça, né, eu faço o corte e faço esse giro para mostrar a seção aqui nesse próprio ponto. Então está aqui no mesmo eixo, né, esse aqui é o eixo de simetria, só que a seção é virada aqui 90 graus para a demonstração do que tem ali, né? Ou seja, daqueles detalhes ali. Usa-se também encurtamento, né, em peças longas com forma constante. Pode-se aplicar um recurso para simplificar a representação, ou seja, o encurtamento. Novo slide com o título Seções, Encurtamento e o texto. Em peças longas com forma constante, pode-se aplicar um recurso para simplificar a representação e encurtamento. Abaixo, no lado esquerdo, peça em perspectiva é composta por 2 cilindros vazados lado a lado no horizontal, conectados por uma parte central retangular e estreita. Os furos redondos dos cilindros estão virados para frente. A parte central, nomeada pelo professor como eixo, está cortada verticalmente e divide a peça pela metade. A face cortada e visível está rachurada. Quando existem peças que por exemplo, esse eixo aqui, ele é muito longo, né? Não é o caso dos perfis alares, porque ele é longo, mas ele tem o formato dele, ele muda, né? Conforme, né, a posição. O docente volta ao slide Seções, Perfis e compara com a figura da pá de hélice. Uma sequência avança para o último slide. Né? Nesse caso do encurtamento, esse tamanho aqui ele tem que ser com forma constante. Então é utilizado o encurtamento, né, para você desenhar a peça. Às vezes você vai desenhar um eixo longo, aí, mesmo estando em dimensões menores, mas ele vai usar um papel muito grande, né? Então já que ele é igual em toda a sua superfície, né, eu posso, né, realizar o encurtamento. E pode ser demonstrada essa seção no meio desse encurtamento. No lado direito do slide, desenhos da peça com 2 vistas. A primeira é a vista frontal, com 3 principais elementos, da esquerda para a direita. Elemento 1, forma retangular com um círculo na extremidade esquerda e uma linha de ruptura vertical na extremidade direita. Dentro do círculo, outro círculo menor. Elemento 2, seção, forma retangular vertical com os cantos arredondados e interior rachurado. Elemento 3, é semelhante ao elemento 1, porém espelhado.
Forma retangular com um círculo na extremidade direita e uma linha de ruptura vertical na extremidade esquerda. Dentro do círculo, outro círculo menor. O segundo desenho é da vista superior da peça, com duas partes separadas por um pequeno espaçamento, que representa o encurtamento. Cada parte é composta de um retângulo na extremidade externa e linhas de ruptura no encurtamento. Eu faço um encurtamento, né, faço o mesmo conceito, né, giro aí 90 graus, né, para demonstrar, né, a superfície ali que tem aqui naquele encurtamento. Vocês podem ver que é utilizado aqui linhas de ruptura, né? A linha de ruptura ela é uma linha irregular, tá? Então, utilizada a linha de ruptura e é mostrada a seção, né? E aqui o encurtamento. Novo slide com o título Seções, Representação e o texto. A seção aparece ligada à vista por uma linha traço-ponto estreita. Neste caso, não é necessário dar nome à seção. Abaixo do texto, imagem com 3 figuras de uma mesma peça. À esquerda, peça em perspectiva, um cilindro horizontal que atravessa o centro de um bloco retangular. A parte cilíndrica à esquerda do bloco tem um rebaixo longitudinal e a extremidade esquerda do cilindro rachurada. A parte cilíndrica à direita do bloco é mais larga e maciça. À direita, a vista frontal da peça, um retângulo horizontal e comprido com uma faixa centralizada ao longo de sua extensão. Rente à aresta da lateral direita, um retângulo vertical um pouco mais alto. À direita, rente à aresta, outro retângulo vertical de altura menor que o anterior. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa toda a extensão da figura e marca a simetria. Próximo ao centro do retângulo horizontal, uma linha traço-ponto vertical atravessa a figura e segue para baixo, onde há o desenho de um círculo rachurado com um recorte na extremidade direita. A linha traço-ponto vertical atravessa o meio do círculo e outra linha traço-ponto atravessa horizontalmente a seção. Fonte, seção e encurtamento 2023. Outro tipo de representação da seção, né, eu posso puxar aqui uma linha de centro, né, então a seção aparece ligada à vista por uma linha traço e ponto estreita. Nesse caso não é necessário dar nome à seção, porque aqui eu estou indicando, né, que a seção é daquela parte. Então eu não preciso colocar a seta aqui, por exemplo, o corte AA, né, ou a seção AA, e aqui a demonstração da vista da seção AA. Como ela já está na mesma linha, né, eu não preciso nem fazer a representação. Slide com o título Seções enegrecidas e o texto. Quando a área da seção é a de um perfil de pouca espessura, ao invés de rachuras, o local é enegrecido. Abaixo, figura retangular horizontal com uma faixa estreita um pouco acima da aresta inferior e que estende em todo o comprimento da figura. Próximo à metade do retângulo, uma linha traço-ponto vertical marca o corte AA. Na sequência, a seção AA é representada por uma barra vertical centralizada, sobre uma barra horizontal enegrecida. O formato da seção fica semelhante à letra T invertida. Fonte, seção e encurtamento 2023. Seções enegrecidas, né, quando a área da seção é de um perfil de pouca espessura, ao invés de hachura, o local é enegrecido. Essa barra aqui é uma barra T, que nós falamos aí em mecânica, né? É um T, vocês podem ver que é um T invertido, né? Então é barra T. Existe também a barra I, né? Formato de um I, mas essa é a barra T. Aqui vai ser informada essa seção. Como ela é muito fina, né? O perfil dela é muito fina, ele é enegrecido e não mostra a hachura, né? Que a hachura representando metal. Ela é de forma enegrecida aí. Novo slide com o título Seções, Encurtamento e Seção. Abaixo o texto. Quando a seção vem reabatida na vista, não é necessário dar nome. Na sequência, imagem dividida ao meio. À esquerda, peça semelhante a uma mão francesa em perspectiva e com 4 cortes diferentes. À direita, a vista frontal da mesma peça, seccionada em 4 partes. Na peça, em perspectiva, o segmento vertical está à direita e o segmento horizontal à esquerda. Entre eles, um braço oblíquo conecta a extremidade esquerda à extremidade inferior. O segmento horizontal tem 2 cortes, o segmento vertical 1 corte, e o braço tem 1 corte. As faces cortadas e visíveis estão rachuradas. Na vista frontal, o segmento vertical está alinhado à direita, enquanto o segmento horizontal e o braço estão virados para a esquerda. As seções dos cortes no segmento vertical e no braço estão rebatidas e rachuradas. No segmento horizontal, 2 linhas traço-ponto indicam os cortes AA e BB. No canto inferior esquerdo estão representadas as seções AA e BB. Fonte, seção e encurtamento 2023. Quando a seção vem rebatida na vista, tá, não é necessário dar nome também, né, que o exemplo de onde eu vou mostrar, né, onde vai ser mostrado as seções,
Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando a seção na vista, foi interrompida aqui com a linha de ruptura, né, girado em 90 graus. Então, eu não preciso indicar, né, a seção, já que está no meio da vista, né? Da mesma forma aqui, não é por linha de ruptura, mas daquela outra forma que eu desenho, né, a seção no próprio, né, na própria vista. Aqui sim nós temos a indicação do corte, né, do corte da seção, né, com AA e BB, indicados aqui, tá, da seção AA e da seção BB. Tá? Então são as várias maneiras, né, de você indicar a seção na peça. Quando que eu uso ou não seção, gente? Depende muito do desenho, né? Depende muito do que você quer mostrar, que você quer detalhar. Tá? Às vezes você indica um corte com aqueles detalhes atrás do corte, né? Pode tirar um pouco a atenção, confundir um pouco, né, o que você quer mostrar aí, e aí você mostra a seção, que é uma forma mais simplificada, né, de você demonstrar um detalhe ali, né, interno da peça. Tá? Então a seção é utilizada para isso também. Novo slide com informações da semana 5. Adquirir a habilidade em criar vistas em corte para representar seções transversais de um objeto. Objetivos específicos da semana 5. Técnicas de criação e interpretação de vistas em corte. Aplicação das vistas em corte para representar seções transversais de objetos. Aula 14. Demonstração de exercícios de desenho de vistas em corte em diferentes objetos e configurações. Aula 15. Então nós vimos aqui, gente, a aplicação de vistas em corte para representar as seções transversais de objetos, mais alguns exemplos, tá? Na próxima aula, demonstração de mais exercícios de vistas em cortes em diferentes objetos e configurações para concentrar mais ainda esse conhecimento de vocês sobre esse tipo de vistas aí em corte, tá ok? Novo slide com as referências bibliográficas. Lick James e Jacob Borgerson. Manual de Desenho Técnico para Engenharia. Desenho, Modelagem e Visualização, disponível em Minha Biblioteca, segunda edição, Grupo GEM, 2023. Cortes e Seções, disponível em docente.ifrn.edu.br, acesso em 18 de outubro de 2023. Silva, Arlindo et al., Desenho Técnico Moderno, disponível em Minha Biblioteca, quinta edição, Grupo GEM, 2023. Seção e encurtamento, disponível em pt.slideshare.net/Ordena Elbes. Acesso em 18 de outubro de 2023. Aqui as referências bibliográficas, né, dessa aula e dos desenhos. Bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis, Roteiro Yara Forastieri, Revisão Keiko Trida, Consultoria Sidney Tobias, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Thaís Lenk, univesptv.com.br.